Qual foi o resultado do último encontro de Moisés com o Senhor, quando ele permaneceu 40 dias e 40 noites no monte, na companhia do Senhor Deus? Nessa ocasião, o Senhor reescreveu as leis. O Senhor refez a aliança com o povo de Israel e o Senhor mostrou qual o seu caráter a Moisés. Veja Êxodo 34, dos versos 29 a 35. Vamos ler os versos 29 e 30. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. A sua pele resplandecia, ele brilhava. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Moisés vinha agora com o reflexo da presença divina, do contato com Deus. Vamos ver aqui o texto da nossa lição. Por que o rosto de Moisés começou a brilhar? A razão não estava no simples fato de que ele estava na presença de Deus, porque isso havia acontecido outras vezes, várias vezes antes, e o seu rosto não havia resplandecido após esses encontros. No entanto, se Moisés nunca tivesse estado na presença do Senhor, seu rosto nunca teria brilhado. Foi somente quando entendeu a bondade e a misericórdia de Deus e se abriu completamente a Deus por causa da beleza do seu caráter, que Moisés foi transformado e seu rosto passou a resplandecer. Nosso coração e nossa mente experimentarão uma transformação quando nos rendermos a Deus e permitirmos que Ele seja o Senhor e Rei da nossa vida. Essa pode ser a nossa experiência, irmãos. Não que o nosso rosto vá resplandecer, mas que as pessoas possam ver em nós a presença do Senhor Deus, possam ver em nós o que significa ser filhos de Deus. Agora Moisés então instruiu os líderes e o povo sobre tudo que o Senhor havia falado. Como é que nós podemos ser transformados? Como é que nós podemos refletir a imagem de Deus? Como podemos resplandecer como Moisés? Como podemos ser transformados conforme a imagem de Cristo? Veja o que escreveu o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, no entanto, não temos um véu no nosso rosto, como Moisés colocava o véu. E podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele. Como é, irmãos, que nós podemos ser transformados e transformarmos a imagem do Senhor Jesus, deixando que o Espírito Santo trabalhe em nós? Paulo comparou o rosto brilhante de Moisés com Jesus Cristo, mostrando que a glória de Cristo é ainda maior que a glória da lei, que a lei teve com Moisés. Pois Jesus, a lei e a graça, em Jesus, a lei e a graça de Deus foram personificados. Cristo, junto com sua lei, pode ser gravado em nosso caráter, somente quando mantivermos os olhos fixos nele. Qual é o povo de Deus? Os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Encontramos lá em Apocalipse. Esse é o povo de Deus. Nós devemos ser assim. Guardar os mandamentos e ter a fé de Jesus, ou a fé em Jesus. Somente pelo poder do Espírito de Deus é que podemos ser transformados. Moisés é um exemplo para nós, revelando o que Deus pode fazer por nós quando permitirmos que Ele transforme o nosso caráter e nos molde à sua imagem. Foi isso que Paulo quis dizer quando escreveu sobre andar em novidade de vida, conforme eu vou ler Romanos 6,4 na versão fácil de ler. Assim, quando fomos batizados, morremos com Cristo e fomos sepultados com Ele. Fomos sepultados com Ele para que, como Ele ressuscitou dos mortos pelo poder do glorioso Pai, nós também possamos viver uma novidade de vida.
Quando somos batizados, irmãos, sepultados nas águas, a cerimônia do batismo é belíssima para ilustrar essa nova vida. Você é morre com o Senhor Jesus Cristo, é sepultado, mas imediatamente você sai das águas, renasce para uma nova vida. Nós também podemos viver uma nova vida. O que é que precisa ser mudado, irmãos? O que é que precisa ser aperfeiçoado no nosso caráter para refletirmos melhor o caráter de Deus? O que é que precisa mudar na nossa vida para que a gente demonstre que está vivendo uma nova vida, uma vida espiritual, uma vida em Cristo? Vamos deixar, irmãos, o Espírito Santo trabalhar, para ele nos mostrar o que está faltando, para ele nos incomodar com aquilo que está faltando, para que a gente possa se dedicar plenamente em conhecer o Senhor Jesus, em representar o Senhor Jesus, em resplandecer o Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso objetivo, irmãos, nosso objetivo como cristão. Resplandecer a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, para que os outros possam ver em nós o Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, nós podemos ser pequenos cristos. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo era imitador de Cristo e ele falou assim: vocês devem me imitar, portanto devem imitar aquele que imita a Cristo. Essa deve ser a nossa vontade, deve ser a nossa determinação. Representar o Senhor Jesus, imitar o Senhor Jesus, resplandecer o Senhor Jesus.